querido, olá querida, que alegria ter você aqui comigo no canal da Casa do Pai, Igreja Cristã. Nossas reuniões acontecem aos domingos, às 8 da manhã, na Rua Bom Pastor 367. Você é o meu convidado mais do que especial. E hoje eu quero falar com você sobre mais uma carta de Paulo no Novo Testamento. A segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. O meu desejo é que essa ministração seja uma bênção na tua vida. Compartilhe esse link, mergulhe na palavra e não apenas fique aí naquilo que eu vou falar, mas busque você também na palavra de Deus mais e mais do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele falará com você de maneira tremenda e de maneira poderosa. Compartilhe o link dessa aula, clique no like agora, clique no gostei e vamos juntos aprender mais e mais sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos que pelo próprio título, segunda carta de Paulo a Timóteo, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela tem algumas características, essa segunda carta, ou também chamada de epístola. Epístola quer dizer carta, é um nome um tanto fora do convencional para nós no século 21, mas ela quer dizer também carta. E essa segunda carta a Timóteo, ela tem uma característica que me chama muito a atenção. Ela salienta a força daquilo que é o nosso testemunho vivo de Jesus Cristo. Já aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8, eu leio assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. E olha como Paulo provoca Timóteo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, Paulo, ele já começa escrevendo ali ao seu filho na fé, falando daquilo que é a força, daquilo que é o poder de nós sermos testemunhas de Cristo. E uma coisa que me chama a atenção, ele fala: seja testemunha de Cristo e seja testemunha minha também. Será que eu, Laerte, posso dizer para você, seja minha testemunha? Será que você pode dizer para os teus filhos, para a tua esposa ou para o teu marido? Paulo podia. E se Paulo podia, nós podemos também. Uma outra característica dessa carta é que Paulo, na expectativa de que Timóteo fosse um vitorioso, na expectativa de que Timóteo fosse um vencedor, ele incentiva Timóteo a confiar nas Escrituras e também na liderança da igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, agora, verso 14 até o 17. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem as aprendeste, e que desde a tua meninice, Timóteo, tu conheces as Sagradas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para readirguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Testemunho e aprendizado da palavra. É o que eu enxergo aqui de uma maneira muito clara, como os objetivos que Paulo queria transmitir ao seu filho na fé, Timóteo. Estudando essa carta, você vai poder aprender mais e mais sobre princípios e doutrinas que vão te ajudar, que
que fortalecerão a tua fé e que serão uma capacitação nos dias da adversidade. Como eu disse para você, não há dúvida com relação a quem é o escritor. Eu sempre falo que o autor é o Espírito Santo de Deus e o escritor é Paulo. Segunda carta a Timóteo, logo no primeiro versículo, no capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vinda, ou melhor, a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Quando e onde essa carta foi escrita? É importante nós termos essa localização na cronologia da história. Provavelmente ela foi escrita entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. Paulo estava preso já pela segunda vez. E é logo assim, eu imagino, um pouquinho antes dele ser martirizado. Durante o seu tempo de prisão, onde Paulo não estava apenas preso, mas acorrentado, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, deixa eu ver aqui, verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou e não se envergonhou das minhas cadeias, prisão. E agora, aqui no capítulo 2, verso 9. Pelo que suporto aflições e prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha aqui o verso 1:17, outra referência a essa condição de prisão. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Procura vir antes do inverno. Eúbulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. E aí eu fico imaginando, né? Quem seriam esses? Seriam pessoas que o visitavam ou poderiam ser pessoas que estavam ali presos também com ele? Fica aqui essa questão e aí é o tipo da resposta que nós vamos saber quando estivermos no céu. Uma outra referência de alguém que o visitava regularmente. Capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o testemunho. Se aqui no versículo 1, capítulo 1, verso 17, ou melhor, deixa eu ver aqui onde é que foi, no capítulo 4, verso 21, ele cita Eúbulo, Prudente, Lino e Cláudia e envia saudações. Ele fala lá no capítulo 4 também, no versículo 11, que Lucas estava com ele visitando. Lucas não estava preso, não há uma referência com relação a isso, mas que Lucas o visitava e que quando Timóteo fosse vê-lo, que levasse também a João Marcos. Uma característica da segunda carta de Paulo é o incentivo a Timóteo, dando-lhe forças para prosseguir, mesmo depois que o próprio Paulo morresse. Como eu disse para você, essa carta, ela é escrita ali em 64, 65 depois de Cristo, e o martírio, a morte de Paulo, o sacrifício de Paulo já estava muito próximo. Então Paulo estava preparando a sua sucessão através de Timóteo. Ele sabia que ele tinha pouco tempo e o desejo de Paulo qual era? Era ver Timóteo dando continuidade. Paulo chama Timóteo de seu filho amado. No versículo 2, no versículo 1 ele se apresenta, no capítulo 1 ele se apresenta, no verso 2 ele dá o destino da carta. Timóteo, meu filho amado. Lindo isso, não é verdade? E nós podemos ver aqui na carta o desejo de Paulo, que Timóteo desse continuidade ao seu ministério. Como eu citei anteriormente, no finalzinho da carta, ele pede que Timóteo, João Marcos o visitem, levem algumas coisas que ele tinha deixado quando partira. Você vai ver isso lá no capítulo 4, verso 9,
até o verso 13, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, traz os livros, traga também os pergaminhos. E aí eu quero abrir um pouco o leque agora dessa nossa carta e avaliar algumas situações com você. A carta, ela é escrita especificamente a Timóteo, mas os conselhos dessa carta aplicam-se a mim, a você e àqueles que vivem nos últimos dias. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo está abordando aqui os problemas que ocorreriam na sua época, mas que ocorrem também nos dias de hoje, em pleno século 21. E Paulo não fala só do problema, você vai ver que ele apresenta também as soluções. Então, quais são algumas características marcantes desse livro? Essa carta, ela tem um aspecto extremamente pastoral, assim como a primeira carta a Timóteo e também a carta para Tito. O que essas três cartas, 1º, 2º Timóteo e Tito, têm em comum? São as últimas palavras de Paulo, mostrando a sua força, mostrando a sua extraordinária coragem, mostrando a sua confiança em Deus, ao ponto de estar em paz e tranquilo para enfrentar a morte. E dentro de uma cronologia, essa é uma colocação minha para você, me parece que a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta escrita por Paulo aqui no Novo Testamento. Por que eu acho isso? Vem comigo aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida está próximo. O próprio Paulo, ele fala sobre isso. Estou sendo oferecido como sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. A segunda carta a Timóteo contém algumas reflexões ligadas à bênção e à dificuldade, os desafios inerentes ao serviço. A questão de ser um pregador, de ser um apóstolo, de ser um mestre dos gentios. E aqui, olha que texto lindo, ele escreve a Timóteo no capítulo de número 4, verso 7 em diante. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, aqui nos versos 7 e 8 do capítulo 4, ensina para nós aquilo que é a certeza da vida eterna. Paulo mostra que ele tinha a certeza da salvação. Já havia aqui 30 anos que Paulo estava ali servindo ao Senhor, desde o seu encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, até aqui a prisão. Eu olho assim e eu vejo que Paulo era um homem marcado por Deus com capacidade para ensinar Timóteo e para ensinar também a mim e a você para sermos eficientes no nosso serviço, no nosso chamado, para fortalecermos a nossa fé e fortalecermos a fé dos nossos irmãos. Sintetizando aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, para mim é um apanhado dos conselhos que Paulo dá ao seu filho na fé, para que ele permanecesse firme e desempenhasse bem o chamado de Deus para ele. A despeito do sofrimento, a despeito da perseguição, a despeito dos dias difíceis, Timóteo, você precisa estar preparado. E essa advertência serve
serviu para Timóteo e serve para eu e você nos dias de hoje. Que estejamos preparados para servirmos a Cristo no tempo bom, tranquilo ou na adversidade, em liberdade ou na perseguição. Por quê? Porque é muito cômodo, querido, querida, nós sermos fiéis quando tudo está bem ao nosso redor. Mas e quando as adversidades vêm provar a nossa fé? Aí é que nós temos a oportunidade de darmos uma resposta ao mundo natural e ao mundo espiritual daquilo que verdadeiramente é o nosso amor por Jesus Cristo. Segundo a Timóteo, Paulo fala para o seu filho na fé: você vai precisar de muita coragem para suportar, para confrontar a oposição. Você vai precisar de coragem, Timóteo, para encarar a perseguição. Seja ousado na utilização dos teus dons e você verá o teu ministério crescendo. O Espírito Santo de Deus, meu filho Timóteo, está sobre a tua vida. Olha que coisa tremenda. Imagina Timóteo lendo isso. Imagine eu e você recebendo isso. Seja ousado na utilização do teu dom. O teu ministério vai crescer. O Espírito Santo está contigo. E Paulo, ele usa a sua vida como um exemplo. Um exemplo para Timóteo, um exemplo para nós hoje aqui no século 21. Paulo exorta Timóteo: seja um cristão fiel. Seja um cristão fiel a Deus, seja um cristão fiel ao teu chamado, ao rebanho que Deus te confiou, Timóteo. Pregue o evangelho, ensine em todo tempo e se esforce, treinando pessoas para o ministério. Ensine-as aquilo que é o privilégio de servir a Cristo. Uma breve síntese dessa fascinante carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo. Mergulhe na palavra, medite nisso e que sejamos como Timóteo. Recebamos de Paulo a direção. Pregue a palavra, ensine, treine outras pessoas para o ministério, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe, que a graça, a unção e o poder do Senhor abram a tua mente e o teu entendimento. E você mergulhe mais e mais no estudo da palavra e cresça, como Timóteo cresceu. Um beijo, fique na paz do Senhor. Valeu demais. Tchau, tchau.